Olá! A prevenção contra as arboviroses, que incluem a dengue e a chikungunya, deve acontecer durante o ano todo. O aumento dessas doenças é uma preocupação do Ministério da Saúde, que prevê o crescimento de notificações em 2025. A pasta, inclusive, divulgou uma nota técnica no dia 3 de janeiro, reforçando que os gestores municipais e estaduais precisam monitorar de forma constante o cenário epidemiológico e implementar medidas de controle de vetores, além de preparar as redes de saúde já nos primeiros meses deste ano. Eu conversei com Jordan Lovenstein, que é biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais, e ele destacou que a população e o poder público têm um papel fundamental no controle dessas arboviroses. Porém, as mudanças climáticas têm mudado a dinâmica dessas doenças. Vamos conferir o que ele disse. O aquecimento global, ele muda as temperaturas médias do planeta e o mosquito e também o vírus da dengue, o mosquito, né, o Aedes aegypti e o vírus da dengue, eles têm uma temperatura ótima de cerca de 22 graus até 25 graus Celsius nessa média. Então, com mais regiões do país atingindo essa média de temperatura, esse aquecimento ele faz com que as médias de temperatura das águas que estão nas localidades, nos recipientes, nos reservatórios, nos criadouros, elas se tornam mais quentes e com isso o mosquito ele deixa de passar, por exemplo, seu ciclo de vida na água, que seria 7 dias ou 14 dias, ele passa a ser 5 dias, por exemplo. Então, quando ele passa a ter um ciclo de vida mais curto e também o vírus da dengue ele passa a ter uma replicação maior por causa desse aumento de temperatura global, a gente tem esse encurtamento desses ciclos da doença. E como as expectativas para os próximos anos é esse aumento contínuo de temperatura global, a tendência é que os casos de arboviroses, não só aqui no caso da dengue, como também da chikungunya, do Oropoche, da Zika, irão aumentar. E também nos casos, né, de febre amarela, que está previsto também, que a febre amarela também é outra arbovirose, que ela também tem um ciclo, mas não um ciclo tão curto, que é esse ciclo de 3 anos, sim um ciclo de 7. Então, infelizmente, esse ano também é esse ciclo de 7 anos da febre amarela para esse ano de 2025. Então, infelizmente, as previsões não são muito positivas. A nota técnica do Ministério da Saúde também alertou para o aumento da circulação do sorotipo 3 da dengue nas últimas semanas de 2024, especialmente no Amapá, em São Paulo e aqui em Minas Gerais. O Jordan explicou o que é esse sorotipo e como ele pode afetar o cenário da doença aqui no país. O vírus da dengue ele é identificado como 4 principais sorotipos, né? O dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Aqui em Minas Gerais e no Brasil como um todo, né? O principal que está em circulação é o dengue, não dengue, né? O nome do vírus é o dengue 1. O dengue 1 é o que é o mais comum, o sorotipo mais comum, depois o sorotipo do dengue 2 e depois o dengue 3, depois o dengue 4. A questão do dengue 3 estar aumentando a quantidade de identificação é que, como ele é um vírus que não estava em grande circulação no território nacional, as pessoas foram menos expostas a esse sorotipo ao longo do tempo. E quando as pessoas elas não são expostas a um determinado tipo de vírus, a resposta que aquela pessoa pode ter é um pouco pior se comparada a um outro que já está mais presente na comunidade. A pessoa já foi exposta outras vezes a ele. Então, o que nos preocupa é justamente isso, que como as pessoas tiveram menos contato no Brasil, né, com o dengue 3, porque era mais comum o dengue 1 e o 2, esse aumento de casos do dengue 3, a gente tem esse risco para as pessoas que elas podem desenvolver sintomas mais graves da doença e também ter um percurso da doença no corpo um pouco pior se comparado aos outros. E cada vez que a pessoa ela tem dengue uma vez, ela vai reagir de uma maneira mais intensa da próxima vez que ela se infectar. Diante desse cenário, a nota técnica divulgada pelo governo federal trouxe algumas recomendações para os gestores municipais, como, por exemplo, notificar os óbitos suspeitos ou confirmados em até 24 horas.
Mas vale ressaltar que a população tem um papel fundamental no combate ao mosquito da dengue. O biólogo deu algumas dicas que a gente precisa adotar no dia a dia. Confira. Uma das principais coisas que a gente pode fazer em casa é tomar o cuidado de eliminar o máximo possível de possíveis criadouros, que é eliminar os locais que tenham água parada. Então, se tiver um pratinho com água, né, embaixo das plantas, ou colocar areia nesse pratinho para que ele não, as fêmeas não coloquem ovos ali, ou então tirar aquela água todos os dias. Quem tem animais que estão nas áreas externas, que a água também seja trocada periodicamente, e quando essa água for trocada, que ela seja limpa com sabão, porque a fêmea do Aedes aegypti, ela não coloca os ovos na água, ela põe na parede do recipiente. Então, quando há umidade no local, a larva nasce e ela se desenvolve. Então, recipientes e esses ovos, eles ficam viáveis por até cerca de 1 ano. Então, mesmo que não tenha água naquele momento, ele pode desenvolver as larvas depois. Então, tem que ter esse cuidado com os recipientes que estejam no quintal também, que possam acumular água. Ter cuidado com as garrafas, por exemplo, as garrafas de vidro, outros tipos de garrafa que às vezes as pessoas têm no quintal, que são com a boca virada para cima, virar todas para baixo. Usar repelentes. Se ela tiver alguma cortina que possa afastar insetos, se tiver num local que tenha muito pernilongo, muito mosquito, né? Tomar esse cuidado de usar aquelas telas fininhas, os mosquiteiros, se for possível pôr na parede ou então na cama, para quem não conseguir colocar nas paredes. Usar o repelente para quem está em áreas com uma grande quantidade de mosquitos. Se ela tiver que ir para um local que ela sabe que tem muito mosquito, tomar o cuidado de usar roupas de manga longa, calças também, sapatos fechados, calças compridas, para evitar de se expor à possível picada do mosquito. O Jordan também reforçou que a população precisa autorizar a vistoria dos agentes de endemias. Em caso de suspeita de dengue ou chikungunya, a pessoa precisa procurar ajuda médica na unidade de pronto atendimento do seu município. O biólogo destacou quais são os sintomas mais comuns dessas doenças. Confira. Comumente, o que as pessoas sentem é muita dor no corpo, muita dor de cabeça, a febre, a dor atrás dos olhos. Então, se você está sentindo esses sintomas, como eles são sintomas de outras doenças também, como a Covid também tem esses mesmos sintomas, além de várias outras doenças infecciosas, procurar o médico o mais rápido possível, porque quanto mais cedo você saber que é dengue ou que é uma outra doença, mais fácil vai ser o manejo dessa doença para evitar complicações, porque o que acontece é que se a pessoa tem os primeiros sintomas que são assim, mas ela não procura ajuda médica, ela pode evoluir para sintomas mais graves. A gente tem que ficar atento aos sintomas, como a gente já falou aqui, e que a gente faz a diferença na vida nossa e na vida das outras pessoas ao cuidar da gente e das outras pessoas. Estão aí orientações importantes do Jordan. E reforçando, é importante que toda a população adote hábitos diários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.